Fala pessoal, meu nome é Asla, estou aqui mais uma vez gravando um vídeo e é isso, é esse quadro lavando vasilha, não tem introdução, não tem thumbnail, não tem nada, né? É só eu falando sem roteiro e por aí vai, trabalhando até a questão da minha improvisação no discurso, o que talvez me ajude com batalha de rima e aula, que são as atividades que eu faço frequentemente, né? Então assim, é isso. E agora, enquanto eu lavo vasilha, tomo um café e dialogo com a câmera, eu pretendo, né, fazer uma reflexão a respeito de livre-arbítrio, porque apesar da aleatoriedade, todos os meus vídeos falando para a câmera sem edição nenhuma tem alguma reflexão, de certa forma, né? Deixa eu só ajeitar essa câmera porque ele tá pegando muito da luz. É isso. O cafezinho tá quente. Óbvio, né? Vamos lá. Primeiramente, quero fazer uma pergunta para você, quero que você deixe aqui nos comentários da forma que você conseguir interpretar, o que você entende por livre-arbítrio. Arbítrio, né? Eu não sou analfabeto, eu sei falar. Porque antes de você falar sobre o livre-arbítrio e por aí vai, a gente tem que entender e conceituar ele, né? E aí comenta mesmo, coloca aí, escreve aí, tipo, eu não vou nem falar uma palavra especial, inclusive estou esquecendo de falar a palavra especial no meio do vídeo pra saber se a pessoa chegou naquele ponto, né? Mas assim, explica com as suas palavras assim, o que você entende com livre-arbítrio. Porque na prática acaba parecendo que o livre-arbítrio é uma chifronícola, sabe? Uma coisa que cada pessoa fala que é uma coisa diferente. E quando você pode dar qualquer definição para uma coisa, ou você dá uma definição específica, mas que se molda tudo e qualquer exemplo a qual ela não se encaixa, a gente já está falando sobre nada específico, né? Então, normalmente eu vou trabalhar aqui. Normalmente não, eu vou trabalhar aqui com livre-arbítrio, a possibilidade de você fazer aquilo que vai para fora da programação, entre aspas, do que era para você estar fazendo, né? E aí eu vou falar, não tem como, né? A gente não faz isso, a gente só acha. Porque o Schopenhauer, e aí eu não sei se essa frase que está atribuída a ele é realmente dele, né? Mas eu vou tratar como se fosse, porque eu ouvi pessoas falando que era, e pessoas que confiam, né? Se não é, eu estou disseminando fake news, e disseminar fake news é meu maior prazer. Então, sintam-se muito felizes se vocês estão ouvindo uma fake news da minha parte, porque vocês estão sendo vítimas de uma coisa que eu amo fazer. Tô brincando. Mas a frase dele é, tipo, você pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Eu acho essa frase bem pouco didática, entendeu? E eu prefiro falar que você não pode fazer o que você não quer. E o que eu quero dizer com isso? Toda vez que você tem que fazer uma coisa, você está decidindo entre duas vontades suas. Duas ou mais, né? Vamos lá, né? Se você tem 6 opções de sabor de sorvete para escolher, você está decidindo entre 6 sabores que você potencialmente gosta, sendo esse gosto negativo ou positivo, vamos colocar assim, né? Então, ainda é uma questão de equivalência de qual você quer fazer mais. Mas, nossa, tem uns casos em que eu não quero, por exemplo, pagar um imposto ou pagar mesmo para comer uma comida, né? Acho que a gente só paga porque a gente precisa, né? Depois de um tempo a gente aprende que a gente tem que valorizar o trabalho da pessoa que faz a comida que a gente está pagando lá e por aí vai. Mas até então, quando a gente nasce, a gente não tem esse senso de comunidade e de valorização, a gente só tem fome e vontade de comer. Aí a gente vê uma comida que quer comer e não pode porque tem um dinheiro que a gente tem que pagar, que é um pedaço de papel. Enfim, uma criança não entende muito bem o que isso significa, né? Então, fica até meio abstrato para a criança você explicar para ela o que é uma coisa que é dela, o que é a propriedade, é um conceito que, agora que eu estou parando para pensar, é abstrato demais para se falar de uma criança. Mas enfim, hoje em dia, atualmente, você, com a realidade que você tem agora, por que você não faz isso? Porque você tem uma vontade de ser uma pessoa decente, que obedece às regras da sociedade, e você tem a vontade de fazer aquilo que, apesar de te beneficiar, transgride essa regra e transgride essa outra vontade. E aí você valoriza mais essa em função dessa,
entendeu? E faz isso aqui, faz a coisa certa, né? Então, você só faz o que quer, é impossível fazer o que você não quer. E aí, a gente pode partir para outra reflexão. Me diz aí, coloca aí nos comentários a vez que você decidiu que você iria querer, beleza? Ter sentimentos, tipo amor, raiva, tristeza, entendeu? Você escolhe ficar triste quando você vê uma pessoa que você gosta morrendo, ou se machucando, ou qualquer coisa assim. Você não escolhe, né? E existem pessoas que só não sentem porque não conseguem escolher sentir. E que se pudessem escolher sentir, sentiriam, enfim. É até estranho falar isso, né? Mas, enfim. O que me incomoda na discussão sobre livre-arbítrio não é só a questão lógica que as pessoas debatem com a profundidade de um pires, e sim a implicação com a qual elas pretendem fazer essa discussão. Porque fica parecendo que as pessoas que defendem que o livre-arbítrio existe, sim, existem pessoas que têm uma racionalidade desenvolvida para defender esse livre-arbítrio, né? Mas a maior parte só defende ele por uma causa moral. Tipo assim, se eu não sou livre para fazer as coisas que eu faço, então quer dizer que você não pode punir ninguém pelas coisas que faz, porque ninguém faz o que quer, e nem pode elogiar uma pessoa por fazer uma coisa que você julgou ser um boa, porque ela não fez o que ela quer, ela só fez a programação dela. Sim, na prática, talvez não, né? Porque, querendo ou não, você ainda tem a vontade de valorizar essa pessoa e de menosprezar a outra, então você só faz o que você quer, tá vendo? Então faz sentido sim, faz sentido porque você tem essa vontade e você está seguindo essa vontade. Uma coisa não exclui a outra, né? E essa parada que eu falei sobre a discussão parecer ser moral, me lembra um vídeo que eu vi do Emílio, do Babalogia, que ele diz que plantas têm alguma forma de ouvir sons e que elas emitem barulhos quando elas estão sendo cortadas e por aí vai, né? E que elas, de certa forma, sentem dor, né? E segundo ele, algumas pessoas veganas, e aí segundo ele mesmo, porque eu não vi ninguém, eu não fui pesquisar nas redes sociais se tem mais o que fazer, né? Mas ele falou, né, que o pessoal vegano começou a encher o saco dele, porque isso implicaria que ser vegano também implicaria em ser cruel com plantas, né? E que isso faria a veganice deles... Enfim, o hábito alimentar deles, né? Ou a escolha política, porque tem veganos que são mais políticos do que por questão ética mesmo, né? Mas esses veganos aí, eles começaram a achar que que isso não podia ser dito e por aí vai. Tipo assim, verdadeiros negacionistas, né? E aí, quando eu vejo um tipo de discussão sobre veganismo, eu vejo essa discussão sobre livre-arbítrio, eu vejo esses paralelos assim, sabe? Isso porque eu nem toquei no assunto religião, né? Aí realmente ia ter fogo, né? No sem fogo de qualquer debate que falasse sobre esses assuntos. Eu acho que eu estou falando um pouco menos usando suportes de linguagens. Eu ainda estou percebendo que eu estou usando alguns. Eu fui ver os vídeos anteriores do canal. Eu uso, mas nesse em específico eu estou me controlando, estou me vigiando, me esforçando bastante para não falar nada. E eu percebo que isso dá liberdade para você construir as frases e ter o silêncio entre elas, né? Eu ouço muito meu pai falando sobre... Meu pai, ele é uma pessoa que demora para fazer conexão entre frases. Isso me incomoda, não dá uma aflição, tipo, fala. Mas na verdade é porque as falas dele só são desprovidas desse tipo, não sei o que, né? Entendeu? Que, querendo ou não, são... Calma. São suportes de linguagens que... Tá vendo assim? São suportes de linguagens que tornam a comunicação chata, ruidosa. É como se você estivesse ouvindo música e sei lá, tivesse um barulho muito alto ou muito baixo que não tem função nenhuma, sabe? Acho que essa comparação foi horrível, mas enfim.
A proposta desse vídeo é justamente não ter nenhuma polidez, então comparações horríveis vão acontecer, fugas de tema vão acontecer, até porque isso aqui não é uma redação do Enem, é um vídeo onde eu falo sobre assuntos que batem na minha mente de falar, né? E aí, por que eu posso falar sobre esses assuntos? Porque o canal é meu, e a partir do momento que a gente liga uma câmera, se não for crime, a gente pode falar, né? Inclusive, agora eu vou falar outra coisa para vocês colocarem nos comentários. Esse vídeo vai ser a compensação de todos os vídeos que eu não pedi para falar nada nos comentários. Comenta aí qual tipo de comida você não come. Eu quero saber o que meus inscritos têm de desgosto pra comida, né? Eu ia falar gosto, mas que eles sentem desgosto pra comida. Porque o tipo de comida que você come ou que você gosta diz muito sobre você, mas quando você vai cozinhar pra uma pessoa é mais importante saber o que ela não come de jeito nenhum, né? Porque eu, por exemplo, não como feijão. Então, se eu vou no churrasco e tem feijoada, feijão tropeiro, acarajé, entendeu? E enfim, eu acho que no churrasco ainda vai ter carne, eu acho não sei, vai ter carne e vai ter pão de alho ainda, né? A não ser que seja um churrasco vegano. E mesmo no churrasco vegano ainda vai ter pão de alho e vinagrete. Mas eu não vou comer a maior parte das comidas que estão nesse churrasco, né? Então fica complicado. Claro que nesse caso, eu sendo muito individualista, acho que o churrasco é meio ruim. Mas você vai fazer um bolo de aniversário pra mim, né? Porque bolo de aniversário de outras pessoas eu não vou questionar. A pessoa gosta, ela tem que colocar o bolo que a pessoa vai cantar. Que ela quer, calma. Mas já fizeram bolo de aniversário de abacaxi pra mim. E eu gosto de comer abacaxi. Mas primeiro, essa fruta, ela corta a minha língua inteira. Então, apesar de eu gostar, é uma fruta que não gosta de mim. E em bolo e doce, assim, eu normalmente não gosto. E era um bolo pro meu aniversário. Eu acho que eu tenho gosto de delícia de não querer um bolo desse. Enfim. Por isso eu acho que as comidas que você não come diz bastante sobre você também. Às vezes mais do que as comidas que você come, né? Porque principalmente aquelas que vêm na sua cabeça, assim, de supetão. Eu não como feijão e banana, e são as duas comidas que eu menos gosto, assim, eu realmente não curto, entende? A azeitona também, mas a azeitona costuma aparecer mais em, tipo, pizza, hambúrguer, essas coisas, entendeu? Vez ou outra uma salada aqui e ali, entendeu? Então, tipo, dá pra lidar com isso. Quem coloca azeitona no estrogonofe me odeia. Porque estrogonofe é uma das minhas comidas favoritas. E com azeitona, vira um campo minado a experiência de comer um estrogonofe. Mas o que eu tava falando? Calma. Tá. Ainda assim, essas comidas estragam mais a potencial experiência de comer. Bife de fígado também eu não gosto. Tipo, qualquer fígado que seja, moela de galinha também eu não gosto. Mas é comida muito específica, né? Mas assim, existe mais potencial pra eu ficar mal por não comer, por estar tendo que comer uma coisa que eu não gosto, no caso nem como, né, se tiver, do que potencial pra eu, tipo, não me agradar, porque não é minha comida favorita. Vocês estão entendendo? Então, tipo, por isso que eu quis colocar essa posição aqui de que as comidas que você não gosta dizem muito mais sobre você. Você percebeu que eu comecei a falar sobre isso porque eu não tinha mais o que falar sobre livre-arbítrio? Porque a discussão é simples, né? E se você acha que ainda assim tem alguma falha nesse argumento, pelo amor de Deus, eu não sou um cientista formado, eu estou em formação, eu estou fazendo faculdade de biologia, mas não é em psicologia, por exemplo. Então, realmente não tem muito como eu falar sobre todos os estudos da neurociência, mas se você pesquisar aí, você vai ver que não falta conteúdo, artigo falando sobre esse tema, né? O próprio Schopenhauer, ele fala bastante sobre o livre-arbítrio. E o Schopenhauer, eu li, tá? Tipo, o livro dele. Eu só não vi essa frase específica, você pode fazer o que quer, você não pode querer o que quer, mas o trecho do livro dele que fala sobre o livre-arbítrio, eu li e eu achei genial.
Eu acho que qualquer filósofo que você lê, tentando entender a essência do que ele quis dizer ali, você vai achar genial, né? Novamente, comenta aí nos comentários. E escreve aí na aba dos comentários, eu acho que fica menos redundante, né? Os filósofos que vocês já leram alguma obra, ou algum tipo de texto deles. Porque a maior parte dos filósofos que eu tive contato foi no ensino médio. Depois eu nunca mais ousei me aventurar em textos de filósofo algum, porque apesar deles serem geniais, terem as reflexões e tal, eu acho os livros muito repetitivos. Tipo, eu tentei ler Assim Falou Zaratustra, não consegui, a leitura é muito penosa. O livro do... Qual é o nome mesmo? O Contrato Social, também achei uma leitura penosa demais. Eu acho que existem gêneros textuais que não são pra mim mesmo, assim. Principalmente de filosofia, né? Mas ainda assim eu acho as reflexões deles boas, eu só acho que eles se repetem muito, né? Claro que eles têm que se repetir porque eles estão numa época que eles estão inventando esse conceito, então tipo... Imagina que você vai falar um conceito, por exemplo, o conceito de democracia numa Grécia Antiga da vida, só que o conceito de democracia não existe, então você está inventando. Você tem que explicar essa coisa de várias formas diferentes, porque você só tem uma oportunidade, que é um texto ali que você vai colocar para explicar esse conceito todo de democracia. Você tem que, né, ser o mais didático possível. Se você não for, não vai entender nada e você vai ser esquecido, né? Vai ser jogado no lado da história. Enfim, talvez não seja tão assim, não seja tão fatalista, mas eu imagino que seja algo assim, né? Hoje em dia dá para você fazer uma conceituação mais rápida. Falar em rápido, eu comecei a ler, por exemplo, o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Não lembro o nome do psicólogo que escreveu esse livro, mas ele segue a mesma linha desses livros de filósofos, que são livros que começam te apresentando um conceito, e aí, assim, qualquer coisa que você lê depois do primeiro, segundo e terceiro capítulo, é só um monte de replicação das coisas que o cara já falou no primeiro. Tipo, é legal porque ele mostra exemplos, compara, explica certinho, né, dá evidências e por aí. Então, se você quiser ter a base teórica, for estudante do assunto, é interessante. Mas a partir do momento que você já entendeu o conceito, fica uma experiência muito massiva você coisar. Eu acho, não tenho certeza, eu prefiro muito livro didático de biologia, que talvez seja muito aleatório. Na verdade, eu sempre gostei de livro didático no geral. Quando eu era criança, eu estudava numa escola particular, eu sempre pegava o livro no começo do trimestre e lia ele quase todo, assim, todas as matérias. Eu gostava. Hoje em dia, como eu parei com um hábito de leitura no geral, preciso meditar, né? Caramba, eu falei, né? Não nasci rápido. Mas como eu parei com o hábito de leitura no geral, eu acabei parando com o hábito de leitura de livro didático. Mas ainda assim, existem muitos livros que eu pretendo ler. Esse semestre não vai me faltar tempo, porque eu acabei abrindo alguns buracos na minha agenda. São buracos mesmo. Eu ia falar espaço, mas espaço é muito vago. Parece que você tem um horáriozinho ou outro na agenda para ler, mas é papo de muito tempo mesmo que eu vou ter de tempo livre. E isso é bom. Vai dar tempo de eu me reorganizar. Tem bastante coisa. Inclusive, no canal, né? Fim de semana é o período de ajustar, gravar vídeo, editar. Eu ainda estou vendo se gravar vídeo, gravar vídeo, editar é melhor do que gravar vídeo, editar vídeo, gente. E depois programar para os dias da semana, né? Mas eu suspeito que o processo de gravar tudo primeiro e editar tudo depois é melhor. Novamente, coloque aí nos comentários alguma coisa que você vai estar
dos comentários depois desse vídeo, porque se você não colocar nada nos comentários, eu vou ficar muito triste. E me magoar não é uma coisa legal. Enfim. Coloca nos comentários se você faz meia-meia tênis-tênis, meia-tênis, meia... Se você faz meia-meia tênis-tênis ou meia-tênis, meia-tênis. Então, na minha cabeça, meia-meia tênis-tênis, amarra-amarra, é a ordem certa, né? Agora, meia-tênis amarra, meia-tênis amarra. Bicho, que pressa é essa que você tá... tipo, pra mim isso tudo. Mas tá. No fim, eu acho que leva o mesmo tempo, não sei se eu acho que depende do qual que você faz mais, né? Mas como são processos parecidos... Calma, vou tentar estabelecer uma teoria aqui. Como amarrar tênis e amarrar tênis são processos parecidos e colocar tênis, tipo... Não, pera. Colocar meia são processos parecidos e colocar tênis também. Mais do que você colocar tênis e meia e depois colocar tênis e meia de novo. Enfim, você tá fazendo coisas em etapas e é quase como se fosse um micro-fordismo da Revolução Industrial. Tá vendo? Eu sou muito interdisciplinar, cara. Eu gosto disso. Caramba. Ai. As vasilhas não acabaram, tá? Eu tô lavando os talheres agora, mas depois ainda tem uma tonelada de vasilha. Vocês devem estar vendo se vocês baixaram no timer do vídeo. Quem me dera, né? Tivesse alguém vendo o vídeo nessa altura. Só me imagino que eu tô falando com alguém, porque a essa altura eu devo estar falando, tipo, com a minha versão que vai ver esse vídeo depois. E nem isso, talvez, né? Porque eu costumo ver mais meus vídeos jogando, porque são os vídeos que eu edito mesmo. Esses vídeos assim... Nem tenho tempo não, irmão. Eu acho que eu vi um vídeo ou outro desses lavando vasilha. Mas eu só vi porque minha mãe viu e eu queria ver o que ela viu falando. Pra ver se eu não falei um absurdo. E eu não costumo falar porque esse canal é family friendly. Então, difícil eu falar um absurdo. Ou me meter num tema espinhoso, eu não gosto de fazer isso também. Eu tento ser o mais Azula Pokémon que existe, né? Claro que existem momentos que eu não posso ser 100% Azula Pokémon, mas enfim. O mais Azula Pokémon que possível, debatendo sobre livre-arbítrio. Vocês... Cara, agora que eu falei... Nossa, depois de tempo eu vou voltar pra esse assunto. Eu lembro de ter visto um anime na Netflix. Não sei se é anime ou se é tipo animação americana, mas com estética de anime. Eu acho que é esse o segundo caso, né? Porque é do mesmo estúdio que fez Castlevania. Sangue de Zeus. E aí tem um momento que as druidas, elas estão tipo falando do destino, né? E aí elas falam que tipo assim... Não é como se o seu destino, fosse 100% determinado, mas é como se elas vissem a humanidade como um bebê que está caminhando em cima de uma mesa. Tipo assim, tu sabe que esse bebê ele vai cair, porque ele está caminhando em cima de uma mesa que tem um chão no fundo, e ele não tem essa noção de profundidade nem nada, né? Mas o bebê tem, teoricamente, a opção de parar de andar e por aí vai, né? Mas 90% dos casos você ainda tá vendo um bebê que tá meio que fadado a cair. Então, tipo, eu acho legal essa visão diferente aplicada sobre a realidade. Eu ia falar cosmovisão, mas a última pessoa que eu ouvi falando essa palavra era insuportável, então não vou replicar. Eu acho engraçado como o som, eu ia falar som, como a luz, nesse período da tarde, ela faz a sombra e brilho do vídeo variar tanto. Tipo, varia muito por causa dessa luz que vem de lá.
E aí eu vou pra perto, começa a escurecer, eu me afasto, tá vendo? Só de eu me ver, só de eu me mover, a luz já altera toda. Mas eu gosto dessa iluminação. Aí. Então, tá perfeito. Nossa. Essa vasilha que não faz nada o vídeo inteiro aqui. Essa iluminação não é perfeita. Isso atrapalha um pouco na hora de lavar vasilha. E meu tato também não é, então... Mas pelo menos agora tá acontecendo uma coisa que não estava acontecendo nas últimas vezes que eu estava lavando, que é... Tá muito quente, quer dizer, não tá muito quente, mas tá tipo um clima mais ameno. Papo de 25 graus Celsius e não 20. Então eu estou molhando minha mão e ela tá gradualmente se esfriando, depois gradualmente voltando à temperatura normal, né? Não tá aquela coisa infinitamente fria que tava antes. Coisa irritante, tá? Ai, meu Deus. Cara, o vídeo já vai ter tipo 30 minutos. Tudo por causa da minha vagarosidade em enxaguar talheres. Mas eu acho que é tipo... Porque se eu não pegar e for lavando uma por uma, corre o risco delas ficarem com um pouco de resíduo de gordura. Porque a gordura das vasilhas se espalha que nem bolo, né? Então às vezes você tá com uma vasilha que tá limpa, tipo, você só usou ela para mexer um suco de limão, aí quando ela vai na pia, ela cai numa panela que tava fazendo, sei lá, costela de boi. E aí quando você vai ver essa panela que tava com costela de boi, a colher do suco de limão, né? Da limonada. Essa colher agora virou uma colher de banho de porco, basicamente. Ah, mas não era costela de boi? Por que você falou banho de porco? Porque foi o primeiro exemplo de gordura que eu pensei. Então me deixa. Acabei de usar um né? Prejudicial. Falando agora sobre batalhas de rima, eu descobri que o Peter do Busão ele passou na chave do regional na chave do regional não. Ele passou para um outro regional, o que significa que ele ainda está na disputa para ir para o estadual. E eu estou torcendo muito para ele esse ano. Então, se por algum motivo esse vídeo for recomendado para o Peter do Busão, o que eu acho muito difícil, saiba que eu te amo, Peter. Não, se bem que se esse vídeo for recomendado vai demorar muito tempo. Eu acho mais provável ver o Peter do Busão nas batalhas e eu mesmo falar que eu amo ele, que esse vídeo chegar e ele ver o vídeo até esse ponto, porque esse cara, enfim, né? Tipo, ele tem mais o que fazer, não é nem questão de que ele me valoriza, é que ele tem mais o que fazer mesmo. Não que você que está vendo esse vídeo não tenha mais o que fazer. Você talvez só esteja precisando de uma companhia nesse momento. Ou, sei lá, só queira ter uma voz de fundo. Como eu como eu quero ser uma voz de fundo enquanto lavo vasilha, né? E aí as vontades se convergem e a gente cria uma coisa a partir da vontade de duas pessoas, né? Cara, é muita poética envolvida nas frases que eu solto às vezes. Eu não sei se eu já falei que eu sou poeta, tipo, que a minha trajetória nas batalhas de rima, ela começou por causa da minha trajetória fazendo poesia. Mas eu não sei o quão bom as pessoas, tipo, fora do meu círculo social achariam que minhas poesias são, porque
só pessoas que me conhecem minhas poesias. Mas, enfim, vou assumir que a galera gosta mesmo. Tipo, que minhas poesias são boas mesmo. Porque eu acho que avaliar a própria arte é um processo meio complicado. Tipo, você se avaliar como atleta é fácil, né? Tipo, você fez muito gol, você ganhou muita coisa com o seu time, sei lá, você... Às vezes até sendo atleta é difícil, mas você... Competições individuais são mais fáceis, né? Tipo, você é o melhor corredor do mundo, o melhor lutador do mundo, e por aí vai. Acho que o lutador é complicado porque, tipo, tem a questão da lesão, né? Então, tipo, será que tá um jogador sem lesão, sem doping, sem problema na justiça, se tivesse... ficou invicto e não enfrentou tal jogador, ou lutador no caso, né? E por aí vai. Enfim. O que... A discussão são mais coisas. Mas agora, corredor, tipo atleta de corrida, de triatlo e por aí vai. E agora, ó. Megazord de vasilha que ainda tem. Sim, Megazord, mas a vasilha é mais... São tipo vasilhas mais específicas, né? Então tá mais tranquilo de lavar. E cara, lavar vasilha numa pia limpa parece experiência de lavar vasilha 2. Assim, tipo, total assim, experiência de lavar vasilha 2. Vamos lá. 6 horas eu vou fazer a final de um torneio, o que eu acho muito bacana. Mas eu tô com muito medo porque esse torneio é de regiões. O mano que eu enfrentei, eu enfrentei 10 pessoas no começo, na primeira fase, né? E aí eu venci de 8 pessoas e perdi para 2. Aí eu levei 2-0 e a outra MD3 eu consegui ganhar uma partida. Então foi tipo 2-0 e 2-1. Só que nesse torneio você tem a opção de jogar o jogo extra, né? E aí esse jogo extra ele substitui o resultado do seu pior jogo. E eu consegui ganhar esse jogo, então eu fiquei 9/1. Falei, meu Deus, estourei, é impossível alguém ficar maior que eu, tipo, no torneio eu tenho a pontuação oficialmente mais alta. E aí 2 indivíduos simplesmente falaram, calma aí, como é, amigo? E eles tiraram 10/0. Tipo, eles conseguiram enfrentar 10 pessoas e vencer das 10, em sequência, assim. E um deles ainda teve a audácia, teve a audácia de dar 2-0 em todo mundo. Tipo, ele não perdeu um round, cara. Então, assim, como é que eu jogo contra isso? Porque eu enfrentei um mano que, tipo, até levou algumas batalhas pro terceiro round, por aí vai, e eu venci dele na semifinal, né? Ai, calma. O mano que chegou, tipo, eu fiquei em terceiro lugar, tipo, da pontuação. Os que ficaram 10/0, eles foram direto pra semifinal. Então, nas quartas, eu enfrentei um mano que foi, tipo, muito difícil de enfrentar. Quase perdi a batalha. Eu virei no último turno. Contra um mano que ficou 10/0, foi mais tranquilo. Por incrível que pareça. E assim, eu tô torcendo muito para que ele use realmente o que ele falou que quer usar, que é o Ivaio em um time de Sinnoh, porque eu acho que Sinnoh é a melhor matchup para Galar. Mas se não for, eu tô muito ferrado. Porque esse cara é bom, eu nunca venci dele. Eu já enfrentei ele algumas vezes. Então assim, é isso. Pretendo até gravar um vídeo com esse time se eu ganhar o torneio. Se não ganhar também, porque eu cheguei muito longe dele. Eu acho que foi o meu melhor resultado. E é isso. Eu acho que eu joguei esse torneio, tipo, o torneio com essas mesmas regras, mais ou menos, só que era em times, né? E aí em times você acaba dependendo da pontuação das outras pessoas e você também acaba ficando, sei lá, nesse torneio de times você pode compartilhar informações, então algumas partidas são open sheet, dependendo da ordem que você jogar, outras não, aí o mano muda o time, aí, enfim, né, são, tipo, correria. O individual é lista fechada. Eu não gosto tanto de lista fechada, mas eu
Me beneficio mais de lista fechada do que me atrapalha com lista fechada, então tá de boa, né? Porque eu costumo conhecer mais os combos porque eu já jogo, não há muito tempo, mas eu conheço o pessoal desse grupo de torneios do Luca há bastante tempo e eu tenho jeitos de lidar com alguns, né? Com algumas estratégias que eu costumo ver repetidamente. Agora outras realmente não tenho o que fazer, tipo... Principalmente quando o mano, tipo, usa Spore, essas coisas, nossa, aí realmente acabou minha vida, né? Inclusive, eu não sei se eu falei no outro vídeo o que era meu time, mas vou falar agora se eu não falei. E se eu falei, eu vou falar de novo porque eu posso. Meu time é basicamente Dragapult, Toxtricity, Corviknight, Hatterene, Indeedee e Grinsnor. Esses 6. O Grinsnor é pra setar Tails, é a função básica de um Grinsnor. Ele tem Thunder Wave, Sucker Punch e as Tails, né, Light Screen e Reflect. O Corviknight, ele é um setup sweeper. Ele tem Bukaki, Roost, Brave Bird e Vine Press, então ele usa tanto a defesa quanto o ataque pra bater, como ele tem Mirror Armor, ele é imune a Intimidate e por aí vai. Né? Então ele é um Pokémon muito bom e ele altera água pra resistir golpe de fogo e água. Porque ele é fraco contra fogo, ele continua fraco elétrico, mas paciência. E é isso. A sparge dele natural já é muito boa, então tipo, não tem muito problema com ele. Eu acho que ele é um dos golpes do time, definitivamente. O Corviknight é muito bom. Tem o... Quem mais? O Dragapult. O Dragapult, ele basicamente é o damage dealer ou do começo do jogo ou do final do jogo. Então, ou eu coloco ele no começo do jogo para explodir dano com o Choice Band, já que ele é rápido demais, ou eu faço uma estratégia que começa com o Trick Room e aí quando o Trick Room acaba, pum, Dragapult. E aí o cara que, tipo, tava vendo o time jogando lento, do nada o time tá jogando rápido e os manos não sabem o que fazer. É isso, entendeu? Ele tem Fatal Force, que é um golpe que é bom quando você está jogando contra o time de Trick Room, porque você começa a usar esse golpe num turno e ele só vai bater no outro, então tipo, é como o golpe funciona, né? Mas além dele quebrar Protect, ele é um golpe que ele... Como posso dizer? Ele fica embaixo da terra até ele atacar no outro turno. E aí, como ele fica embaixo da terra e a Speed se investe no Trick Room, ele fica imune a dano no começo, aí quem tenta atacar ele não consegue. A Speed inverte, eles tentam atacar ele, não conseguem de novo no outro turno, e só depois que ele bate, entendeu? Então, tipo, eu acho essa mecânica boa pra ele, nesses times de Trick Room. Tanto que eu venci a minha partida nas quartas de final assim, contra, tipo, o meu terceiro round contra o cara. E é isso, gente. Tomara que o celular não coloque aquela notificação de que tá consumindo muito espaço, porque se eu ficar falando por mais tempo aqui e o vídeo parar de gravar no PC, eu vou ficar muito triste. Cara, o tamanho dessas panelas, velho. Nossa. O barulho que elas fazem quando cai água no buraco. E tava só cozinhando batata aqui, mano. Não parece que era só isso. Ai. Inclusive, uma pergunta. Você que tá me ouvindo e gosta de rap, tu ouviu o álbum do JP? Até a última rima? Se não, por quê? Como assim você gosta de rap e não ouviu até a última rima do JP? O que você tá fazendo na sua vida, filho? Assim, se você gosta de batalha de rima e... Não tem né? Se você gosta de batalha de rima, automaticamente você viu o álbum até a última rima do JP. Não tem possibilidade de uma pessoa que gosta de batalha de rima e acompanha batalha de rima atualmente não ter visto esse álbum. O JP é sinistro. E é isso. Vamos lá.
Eu acho que o JP, eu não lembro de uma música ruim, tipo, do JP. Ele sempre teve... Não sempre, né? Tipo, pegar a primeira música dele pra comparar é difícil. Mas, tipo, vamos pegar de 2022, 2023 pra cá. Eu acho que não tem uma música que você olha e fala, é medíocre, é ruim. Pelo menos eu não consigo ver. Eu não ouvi o último som dele, o single Capa Gest. Acho que foi a única música que eu não ouvi. Fora isso, eu ouvi praticamente todos. Eu ouvi o álbum Lá do Esgoto dele, Ruas de São Paulo, Mano Underground. Até a voz de edição que eu vi dele, eu acho bacana. Jardim das Flores, Labirinto, Sirene, Gueto Fazendo Dinheiro. Eu falei do álbum Lá do Esgoto, eu acho esse álbum melhor que o álbum Até a Última Rima, mas eu gosto bastante dos dois, né? Só que Lá do Esgoto tem uma coisa assim, sabe? Eu acho que eu me pego com a temática desse álbum. É um álbum bem interpretativo. Tipo, eu vejo o Jota e os outros manos, o Brenos, Barreto e Dobré. Dobré é muito bom. Eu vejo eles como verdadeiros atores nas músicas, interpretando os personagens, então tipo, eu gosto bastante. Então, caraca, esse é o vídeo mais longo desse quadro, hein? É isso. Até a próxima.